Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Lá em Marcos capítulo 8, versículo 22, a partir do 22, tem um texto bíblico que sempre me intrigou e eu vou dizer por quê. Diz o seguinte: e chegando Jesus a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogaram que o curasse. E Jesus, cuspindo nos olhos, lhe perguntou se via alguma coisa. E o cego respondeu: eu vejo os homens, porém os vejo como árvores que andam. E Jesus, tocando-lhe novamente, lhe restaurou totalmente a visão. Então ele discernia tudo nitidamente. O que sempre me entregou nesse texto é que Jesus, ele precisou orar 2 vezes pelo mesmo problema, pela mesma situação que era a cegueira desse homem. Eu sempre me perguntei, por que Jesus teria orado 2 vezes? Por que foi necessário? Da primeira vez ele não enxergou completamente e Jesus teve que orar uma 2ª vez. Mas eu estive pensando, na verdade Jesus não orou 2 vezes pelo mesmo motivo. Inicialmente Jesus orou para que lhe fosse restaurado a visão. Ele foi restaurado, mas ele via os homens como árvores que andam, ou seja, ele enxergou com os olhos, mas ele ainda não havia enxergado com o coração. Da primeira vez Jesus restaurou a visão. Depois Jesus abriu os olhos do coração. Uma coisa é você enxergar com os olhos, outra coisa é você enxergar com o coração. Eu vou explicar melhor. Ele enxergou, mas ele não discernia as coisas. Ele não conseguia, por exemplo, discernir a diferença entre os homens e as árvores. Ele mesmo disse: eu vejo os homens, mas eu os vejo como árvores. Sabe que existem muitas pessoas que têm uma boa visão, pessoas que enxergam perfeitamente, mas que ainda não aprenderam a enxergar com o coração. São pessoas que não aprenderam a discernir a diferença de um homem para uma árvore, que enxergam os homens como árvores, pessoas que enxergam os outros apenas como um objeto. Uma característica, por exemplo, dos psicopatas é que quando eles olham para as pessoas, eles enxergam o que eles podem alcançar ou realizar através daquelas pessoas, ou seja, como essa pessoa pode me servir para que eu atinja os meus objetivos. Existem muitos maridos que enxergam as mulheres como objetos. Existem muitas mulheres que enxergam os maridos apenas como um provedor. Existem muitos patrões que enxergam os funcionários como uma máquina de produzir lucros para ele. E dificilmente as pessoas conseguem olhar para as outras e realmente enxergar com o coração. Enxergar que por trás daquele ser humano, por trás daquele indivíduo, existe um ser humano, existe uma pessoa que tem sonhos. Quando você enxerga apenas com os olhos, você não consegue distinguir o homem da árvore. Você enxerga como aquele cego: eu vejo os homens, porém eu os vejo como árvores que andam. Jesus não orou 2 vezes pela mesma cura. Na primeira oração, Jesus restaurou a visão. Na segunda oração, Jesus ensinou aquele homem, Jesus restaurou os olhos do coração. Um poeta uma vez disse, eu não me lembro o nome dele, que nós estamos na era da humanização das coisas e da coisificação do humano. Ele disse a mais absoluta realidade, ou seja, uma época em que as pessoas estão tão apegadas às coisas materiais que parece que o ser humano perdeu o significado. São pessoas que enxergam homens, repito, parece repetitivo, redundante, mas é a realidade, não custa enfatizar. Enxergam os homens como árvores que andam, não conseguem distinguir um homem de um objeto, um homem de um pedaço de pau. E olhar para uma pessoa e se perguntar quais são os dramas dela, quais são as dificuldades, quais seriam os traumas que ela viveu, as dificuldades que passou na vida, as marcas que a vida deixou nela, quais seriam os sonhos, os objetivos, os dramas que aquela pessoa pode estar vivendo. Enxergar além dos olhos físicos, enxergar com o coração, um olhar humano para a dor das pessoas, para a individualidade de cada um. Talvez muitas pessoas que possam estar acompanhando este vídeo, talvez precise exatamente disso, dessa 2ª oração que Jesus fez, a oração que fez o cego distinguir a diferença entre homens e árvores. E muita gente está precisando exatamente dessa oração. Que Deus abra os nossos olhos, mas acima de tudo nos faça enxergar com o coração. Que Deus te abençoe. Eu sou Dario Garcia e até o nosso próximo vídeo.